O ruído da chuva, o clarão dos relâmpagos e o ruído dos trovões são lembranças marcantes para o jornalista Ledinaldo Almeida, que viveu durante alguns anos da sua infância na zona rural do município de Itapuranga da Ajuda, no Povoado Duro. Mas não são lembranças ruins, não são pesadelos. São boas lembranças e, segundo o depoimento dele mesmo, o processo que o ensinou a amar a natureza. Foi em tal período que ele se apegou e aprendeu a amar a natureza, segundo ele mesmo diz. Ledinaldo Almeida é jornalista, Ledinaldo Almeida é escritor. Ledinaldo Almeida teve uma infância vivida entre Aracaju e Itapuranga da Ajuda. E é desses primeiros anos da infância que ele nos fala neste vídeo de memórias que vamos acompanhar agora com a narração do próprio Ledinaldo Almeida. De nascimento e batismo, Ledinaldo Cândido de Almeida. Nasci predestinado a ser puro, né? Mesmo no bairro Novo Paraíso, quer dizer, já veio paraíso, viu? 12 de agosto de 1960. Minha mãe, Aurelina Cândida de Almeida. E meu pai, Lourenço Moraes de Almeida. Então, o nome da minha avó era Domitília Moraes de Almeida. O meu avô, eu acho que era muito criança, não tinha muita lembrança da afeição dele, não, mas era João Batista de Almeida. A parte da minha mãe, eu não tenho muita informação, não, porque ela, ainda criança, perdeu os pais. Então, nós não conhecemos. Mas sabia que era Cecília Cândida das Virgens. Meu avô era João Ferreira. Meu pai era de Muribeca, de Nossa Senhora das Dores. A história da minha mãe, olha, meu pai, ele nasceu em berço de ouro. Minha avó era dona do engenho, o famoso engenho da Batinga, em Muribeca. E aí, naquela época da perseguição de Lampião, deixaram tudo para trás e vieram para Aracaju pobres. E minha mãe, quando minha avó morreu, né, a mãe dela, Cecília, e aí meu avô pegou e deu as filhas para cada pessoa criar. Então, a minha mãe foi criada por uma senhora na Avenida Pedro Calazans durante muitos anos. Chegou criança ainda, eu acho que 10, 11 anos, e só saiu para casar com meu pai. Foi o grande amor da vida dela, uma mulher de um homem só. Éramos 8, mas logo cedo morreu criança ainda, foram criados 7. Já morreram 2, só somos 5. Que faleceu primeiro, Luciano Cândido de Almeida. A segunda está viva, no caso, que é Luzinete Cândida de Melo, porque casou. Depois veio Lenaldo Cândido de Almeida. Terceiro. Quarto, Lilian Cândida de Almeida. Depois veio a minha irmã, mais nova, que já morreu, Lucivânia Cândida de Almeida. E eu. Então, éramos 7, somos 5. Eu lembro que eu nasci na Rua Cuba, que é aquela rua que dá acesso à Igreja dos Capuchinhos, né? Era uma rua, diz que era a melhor rua da cidade, do bairro. Meu pai tinha construído, quer dizer, já era criança, minha mãe já estava com 38 anos quando eu nasci. Então, já tinha uma vida mais ou menos organizada. Então, eu lembro da rua, me lembro do mercado lá em cima, né, do alto, e me lembro da escola que eu estudei, que é até na rua Rio Grande do Sul, do 0 aos 4 anos de idade.
Ou seja, em 1964, fomos morar num sítio, quer dizer, num sítio não, num terreno que depois foi transformado em sítio em Itapuranga, do povoado Duro. Foi uma atitude tomada por meus pais, porque minha irmã mais velha era namoradeira, então ele, para poder ela não se perder na vida, né, que a história era essa, aí sacrificou a família, levou todo mundo para o mato. Mas não adiantou nada. Ela estando lá, Josi, o que foi que aconteceu? Já saiu daqui com o namoradinho, ele foi lá, carregou ela fugiu. E deixou todo mundo lá. Dos 4 aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade, meu pai, ele era caminhoneiro, mas caminhoneiro assim, tinha um caminhão solo, um caminhão velho, era uma vida sacrificada, e ele gostava de beber, então era uma vida difícil, não prosperava, sabe? Mas a minha experiência no interior desse sítio, né, foi muito legal, porque ele ajudou muito na construção do meu caráter, da minha sensibilidade e do meu respeito às coisas da natureza e às pessoas humildes, né? Então, assim, foi muito importante. E até hoje eu trago comigo coisas assim que eu achava maravilhoso quando chovia, trovão, relâmpago. Enquanto muita gente tem medo, eu acho um espetáculo de Deus. Acho lindo. Se eu pudesse, todo dia tinha relâmpagos e trovões. E para mim é uma manifestação divina maravilhosa. E eu aprendi isso no interior. Chuva, relâmpago, trovão. Então, eu fui assim, tive essa formação dessa experiência maravilhosa. Meu pai tinha uma irmã que tinha uma situação financeira melhor, morava em Aracaju, era muito conhecida aqui em Aracaju, do Neurides, do cartório, de João Garcês. Então, ela era minha tia e era uma pessoa, assim, respeitada, né, naquela época. Enfim, isso nos anos 69 foi quando eu vim para cá, exatamente. Foi criado por ela, que tinha minha avó. Então, minha família ficou lá. A mais velha já tinha fugido, né? Fomos por causa dela, já tinha fugido, e ficaram os outros lá, né? E aqui, quando eu cheguei, já tinha meu irmão, né? Do meu irmão, o segundo, o mais velho não, mas o segundo já morava com a minha tia, com a minha avó, coisas desse tipo. Durante 7 anos da minha vida, eu morei com ela na Avenida Gonçalo Prado, esquina com a Rua Buqui. Então, aquilo ali fez parte da minha infância, uma parte da minha infância e minha adolescência. Que quando eu saí com 15 anos de idade, e aí eu voltei a morar com meus pais, porque eles já estavam morando aqui em Aracaju, lá no Conjunto Agamenon Magalhães, do bairro, eu não sei se é Siqueira Campos, mas é que na época não chamavam Zé Goulart. E aí, quando eu comecei a trabalhar, que aí meu primeiro emprego foi na Energip, em 1979, quer dizer, comecei para trabalhar, eu tinha 18 anos de idade, com 21 anos eu saí de casa, comprei apartamento, aí já fiquei independente. Ele transportava bagaço de coco da Baixo Coqueiro, não sei para onde. A informação que eu tinha é sempre um caminhão velho. Aí, quando minha mãe achava que ele ia prosperar, ele vendia o caminhão, comprava um caminhão mais velho ainda, e só andou para trás, né? Quando fomos para o interior, aí ele ficou na condição de agricultor. Então, aí ele começou a criar umas vaquinhas, porcos, isso tudo eu vi, fazia matança. Isso aí eu fazia, eu sei como é que faz farinha, e fazia cara de farinha, eu ainda criança, eu ajudava a raspar as mandiocas para poder colocar lá no rodete, para poder, enfim, todo aquele processo eu conheço. Então, mas foi dessa situação. Ela era aquela mulher, né, tinha cultura pouquíssima, só assinava o nome, lia alguma coisa muito pouco, soletrando, coisa desse tipo. Era só mesmo dona de casa, né? Eu, dos 4 anos de idade, me lembro dessa coisa do interior, né? Todo mundo acorda, sabe que no interior todo mundo acorda cedo, né?
E aí a gente acordava meio com 4 anos, 5 anos, era para brincar. 6 horas, não era madrugada escura, não, era já dia claro já. Todos sentavam juntos, né? Sempre as refeições eram como no caso lá, já era 5 filhos. 3, não, só éramos 4 já lá, porque já tinha o mais velho, que pegou caminhos cedo da vida, quando ele, com 18 anos, já não morava mais com a gente, né? Eu nunca morei com meu irmão mais velho, porque desde que eu alcanço, que eu tinha consciência, ele já tinha saído de casa, era bem mais velho do que eu, enfim, ele era o primeiro, era o último da história. O homem da casa, né, filho, e as outras eram 3 irmãs. Então, que naquela época eu acho que era uma coisa que fazia parte, não era por questão de educação, era de costume da época, todo mundo almoçava e jantava junto. Até porque era a mãe que fazia os pratinhos para a gente, né? Preparava. Então é tão engraçado, porque assim, criança, as comidas de criança, eram as mesmas de adulto, mas sempre era, assim, a comida de pobre é comida com caldo. Então, era sempre assim. Feijão, farinha. Eu não lembro realmente, quando eu era criança, nessa faixa dos 4 aos 8 anos, lá no Dudo, se eu sabia o que era arroz. Mas eu sabia o que era feijão e farinha. Farinha, porque isso fazia lá, e o feijão, que também se plantava lá, né? E era o quê? Carne, que a gente diz assim, carne ensopada, um pedacinho de carne e muito caldo. Para render. Não é isso? Se comia lá na luz do candeeiro, né? Lindo, né? A gente diz assim, Maria, que sofrimento. Não é não, sofrimento não. Sofrimento quando a gente faz comparativo. Mas a gente vê que existia o lado lúdico da coisa, a luz do candeeiro, de vez em quando dava para fazer aquelas bolgazinhas e estourava, né? Isso era no horário normal, acredito que 6 horas, a gente ia começar a se arrumar para comer, para jantar, ouvindo o som das cigarras das fruteiras, né? Que era um sítio. Então, faz parte da minha adolescência, da minha infância, essas lembranças maravilhosas. Puras, né? Lúdicas. Sempre fruta, pão, macaxeira, inhame e batata doce. Era só isso. Era semelhante. Se comesse macaxeira pela manhã, à noite era inhame ou era batata, porque tinha-se a plantação, né? Aí era quase a mesma coisa, não tinha variedade. Hoje que as pessoas têm uma variedade imensa, né? Essa passagem da minha vida, 7 anos morando com a minha tia, ela teve seus lados positivos e teve seus lados negativos, né? Eu tive a oportunidade de estudar melhor, numa escola de melhor qualidade, para que me desse uma estrutura cultural, intelectual melhor, né? Mas não existia, era uma casa, mas não era um lar. Porque tinha a coisa de que é aquela questão, amor de mãe, é impossível a gente fazer comparativo, né? E eu estava acostumado a viver com a minha mãe, eu era o caçula, eu era o dengo, eu era protegido, né? Quando meu pai queria fazer brutalidades, ela corria para acudir, né? Aquela coisa assim, porque eu era o caçula e eu era a coisa que ela cuidava com mais atenção. Na casa da minha tia tinha um jeito, era uma pessoa correta, era uma pessoa trabalhadora, mas era um jeito assim meio que general, sabe? Então era aquela questão, para ela importante para ela era que eu estivesse na escola e tivesse alimentação. E a vida não é feita, isso que nós não somos animais, né? Nem tudo é alimentação. Falta muitas vezes a alimentação do carinho, do amor, e eu me sentia muito infeliz, muito triste, né? Porque, e fora que na hora das raivas dela, ela menosprezava, ela falava do irmão, que era meu pai, e da minha mãe, né? Então isso me incomodava muito. Apesar de que meu pai não era muito de afeto, não, durante toda a minha vida, eu só ganhei do meu pai, uma vez, um presente de Natal. Lembro como hoje,
que foi um carrinho de plástico, mas era uma coisa que eu tinha mãe. A mãe era tudo, né? Compensava, a mãe compensava a falta de afeto do pai. Meu pai nunca foi um homem afetuoso para com a gente, e a gente ainda sofria quando ele chegava, por exemplo, com um caminhão, que de Aracaju ia para lá, e aí chegava bêbado, aí minha mãe chorava, e minha mãe ficava naquela coisa de saber se dava atenção a eles ou a gente. Ela terminou se prejudicando um pouco nessa questão do trato para com os filhos, porque ela não sabia o que fazer. Ela tinha medo dele, né, porque ele era bruto, e a pessoa com o efeito do álcool, né, é difícil. Aí a mãe, ela não tinha opção, ela tinha que aceitar tudo aquilo. Como eu estudava pela manhã, né, eu estudei o primário na época no educandário Alfredo Montes, da professora Isabel Smith, ali entre as ruas, que hoje depois virou, parece que, se eu não estou enganado, virou CCPA, depois virou outro nome de colégio, que eu não lembro atualmente o que seja. Acordava cedo, normalmente, para ir para a escola. Tipo assim, eu não sei, eu acho que entrava naquela época, a escola não tinha sido de 7 horas da manhã, era às 8, né? Então, vamos dizer que acordava às 7. Acordava às 7, tomava banho, aquela coisa, tomar café e ir para a escola. Na casa dela já era mais ou menos, tinha um famoso cuscuz também, tanto lá no Duro, quanto na casa dela, né? Cuscuz com ovos. Hoje quer ter variedades, mas antigamente não existia, né? Essa variedade. Voltava para almoçar, e à tarde tinha a banca, né? Que chamava banca, que era o reforço escolar. Então eu ia, do tipo, eu acho que 2 horas da tarde e 5 horas estava de volta. O marido dela, né, que é a tia, ela era que era irmã do meu pai, que era minha tia, era consanguínea, né? Mas lá na casa, quem fazia comida era ele. Então, ele tinha um cardápio, assim, todo dia da semana. Vamos dar um exemplo. Um dia era quiabada, outro dia feijoada, outro dia cozido, outro dia... Eu me lembro que dia de sábado era o mesmo prato, macarronada com frango no forno. Então, assim, tinha a comida era de melhor qualidade, a situação financeira era melhor, né? Essas coisas aí, realmente, eu tive uma melhor alimentação. E era uma alimentação controlada, tudo direitinho, tudo gostosinho, tudo bem feitinho, né? Tomava muito leite, né? Lá tem uns hábitos de tomar muito leite. E tinha, como eu disse assim, o contrapeso da minha história, da minha morada com a minha tia, da minha avó. Porque aí meu grande orgulho, meu grande amor de ter vivido com ela, porque minha avó, eu fui criado por ela nesse período dos 8 aos 15 anos, ouvindo histórias, contos de fadas, que ela chamava histórias de Trancoso. Eu não sei, porque até hoje eu não consegui entender muito essa coisa do Trancoso. E aí ela contava para mim. Então, em minha estrutura moral, lógico que a gente já traz de nascimento, mas ela é fortalecida com a educação, né? Então, nas histórias de minha avó, que ela me contava, todas, o bem sempre vencia. E eu cresci e fiquei adulto e fiquei maduro, acreditando sempre que o bem sempre vence. Então, ela me deu a estrutura emocional que contribuiu bastante de forma positiva para a minha moralidade, para o meu lado, o aspecto moral. Então, na casa da minha tia, à noite, tinha muita coisa, era cuscuz, sopa, fazia muita sopa, tinha sopa. Eu acho que era mais, de modo geral, era isso. Tinha também batatas, essas coisas. Tinha mais variedade do que na casa do meu pai, né? Até porque tinha o marido que fazia e gostava de cozinhar, fazia sempre coisas assim. Mas essa alimentação era uma alimentação de melhor qualidade. Pão, né, ovos. Aí ia se dormir cedo, era assim, era coisa de... Não existia, eu me lembro que foi nessa época que surgiu televisão, né? Lá tinha televisão, me lembro como hoje, para mim, estou vendo as imagens do homem pisando na lua, aquela coisa, né, daquela época. Se tinha, mas era de dormir 9, 9h30 da noite.